Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo nós iremos falar sobre o rei Davi. O rei Davi, que é um dos nomes mais marcantes da palavra de Deus e que tem uma das histórias mais lindas de todo o Antigo Testamento. O rei Davi foi o segundo monarca de Israel, um homem escolhido por Deus para liderar o seu povo. A vida de Davi é narrada no Antigo Testamento, nos livros de 1ª e também 2º Samuel, 1ª Reis e 1ª Crônicas. Quem foi Davi? Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá e era neto da moabita Ruth com o judeu Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. O seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo da sua vida. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto em que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que o seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente, porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde estava cuidando das ovelhas. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido para ser o sucessor do rei Saul. Então Davi foi ungido na presença de seus irmãos, isso em 1 Samuel no capítulo 16, versículo 13. No entanto, o propósito de tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. A maioria dos comentaristas entende que provavelmente os que estavam presentes naquele momento entenderam que talvez Samuel estivesse ungindo um possível sucessor em seu ministério profético e não um rei. Seria algo semelhante ao que fez o profeta Elias ao ungir o profeta Eliseu como seu sucessor. Davi e o gigante Golias. O episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. Isso está em 1 Samuel capítulo 17. Davi havia saído de sua casa para levar alimento aos seus irmãos que eram guerreiros, bem como colher informações para o seu pai sobre a batalha contra os filisteus. Já no campo de batalha, Davi tomou conhecimento do desafio imposto por Golias ao exército de Israel. Ele havia proposto uma batalha individual contra o escolhido ao lado dos hebreus. O lado vencedor determinaria o resultado daquela batalha. Golias confiava no seu tamanho, na sua força e também na sua experiência de guerra. Por isso propôs o desafio. Esse desafio já havia durado 40 dias, mas ainda ninguém havia sido escolhido para a luta contra Golias. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha. Por isso, ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. Além das recompensas, Saul também ofereceu a mão da sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguia manejar a armadura. Na ocasião do combate, Davi utilizou apenas uma pedra e uma funda como arma. O gigante foi derrotado, sua cabeça foi cortada e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor Deus dos Exércitos estava com ele.
Após esses eventos, a palavra conta que o rei Saul foi atormentado por espíritos malignos. O que sabemos que o rei Davi foi recomendado como músico para aliviar a melancolia do rei Saul. Quando enfrentou Golias, ele se revezava como pastor do rebanho de seu pai e as suas tarefas na corte do rei Saul, tocando harpas para aliviar o coração atormentado do rei. Além de músico particular do rei, Davi também começou a ser o portador da armadura de Saul. O rei havia se afeiçoado dele. Isso está em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 21 a 23. Após o ato heróico de Davi derrotando o gigante, sua popularidade cresceu grandemente entre o povo. Conta a palavra que Davi tornou-se amigo de Jonatas, o filho do rei Saul. E foi após a vitória sobre Golias que a amizade entre Davi e Jonatas nasceu. Essa amizade proverbial foi destacada na literatura bíblica. A amizade de Davi e Jonatas perdurou por muitos anos, mesmo após a morte de Jonatas. Era uma amizade forte e verdadeira que sobreviveu a períodos de provação. A aliança feita por Davi e Jonatas perdurou mesmo após a morte do filho de Saul, quando o rei Davi mandou buscar o aleijado Mefibosete e então lhe devolveu a herança da família de Saul. Isso está em 2 Samuel, no capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 13. Foi também nesse período que a inveja do rei Saul cresceu contra Davi. Ele havia se tornado o favorito do povo. Os israelitas começaram até a compor músicas para Davi, enaltecendo os seus feitos mais do que os feitos do próprio rei. Saul não conseguiu lidar com aquela situação e em várias ocasiões tentou prejudicar e até matar a Davi. Ele fez isso tanto diretamente como indiretamente. Saul sabia que a popularidade de Davi ameaçava seriamente a continuidade da sua família no trono. Esse era o principal motivo para essa perseguição. De fato, isso era verdade, o que tornou a amizade entre Davi e o príncipe Jonatas ainda mais extraordinária, pois Jonatas reconheceu realmente que o plano do Senhor para o futuro era incluir Davi como próximo rei de Israel. Jonatas até tentou apaziguar a ira de seu pai contra Davi, mas não obteve êxito e Davi finalmente precisou fugir. Quando Davi fugia de Saul, ele buscou abrigo primeiramente em Ramá, ao lado do profeta Samuel. O rei ainda continuava empenhado em capturá-lo, mas não teve sucesso. Depois de Ramá, Davi foi até o santuário de Nob. Ali, ele garantiu alimento e armas para sua jornada até Gate, uma cidade dos filisteus. E foi nessa cidade onde Davi recebeu treinamento que o capacitou como um grande guerreiro. Nesse período, Davi também começou a formar um exército improvável. Conta a palavra que ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores e também descontentes. Entre os seus leais companheiros, muitos nem eram hebreus. Nesse período, Davi ele conquistou a confiança dos clãs de Judá, que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado pelo rei Saul. Porém, enquanto o rei Saul estava vivo, Davi não tentou nada contra sua vida. Foi assim nesse contexto que ele disse que não se pode tocar no ungido do Senhor. A história de Davi como rei em Israel começou ainda antes de ele assumir o trono de Israel. Primeiramente, ele tornou-se rei da tribo de Judá em Hebrom, 2 Samuel no capítulo 2 e o versículo 4. Esse local ficava aproximadamente 50 quilômetros de Jerusalém e passou a ser a sua capital. Como rei em Hebrom,
Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos, ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Com isso, ele contornou a indisposição com muitos daqueles que apoiavam a casa de Saul. Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio. Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. Isbosete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. Um deles foi o antigo capitão de Saul, o Abner, que também acabou sendo morto. Davi assumiu o trono de Israel ainda em Hebrom, porém, pouco depois, transferiu sua capital para Jerusalém. Isso está em 2 Samuel, no capítulo 3, e o versículo 5. Dessa forma, o rei Davi se tornou o primeiro rei a governar Israel como um império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. Já em Jerusalém, o rei Davi construiu seu palácio no Monte Sião, após conquistar a região dos Jebuseus. Isso está em 2 Samuel, no capítulo 5, do versículo 6 ao 9. Além dessa, ele também construiu várias outras construções importantes. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do império e desejava construir um templo ao Senhor. Porém, essa tarefa Deus não lhe permitiu executar, ficando a cargo posteriormente de seu filho, o rei Salomão. O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército profissional. Ele conquistou vitórias lendárias contra os edomitas, os filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, amorreus e amalequitas. O rei Davi edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grandes prosperidades ao povo de Israel. O rei Davi teve, ao longo da sua vida, muitas esposas e concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, a sua filha. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não podia se dizer da sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Um exemplo claro disso são os episódios envolvendo Absalão, que matou Amon por ter violentado Tamar. Depois, ele próprio acabou sendo morto por Joabe, sobrinho do rei Davi, por traição. O rei Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir a sua própria família. O pecado de Davi. Foi no período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou o seu tombo mais amargo, onde conspirou, adulterou com Betseba e conspirou a morte de Urias, esposo da mulher. O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, expondo um pecado que, até então, parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Betseba, se arrependeu profundamente, Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado. Isso está em 2 Samuel, no capítulo 12. Da união entre Betseba e Davi, nasceu seu herdeiro do trono, Salomão. As consequências do pecado de Davi puderam ser vistas claramente na sequência da história de Israel. Certamente, esse pecado descrito nas Escrituras é um alerta para que cada um de nós tenhamos o caráter santo e justo de Deus e não tolere esse tipo de coisa. O rei Davi estava longe de ser homem perfeito, porém, ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos. Mas, principalmente, Davi era sensível à voz de Deus.
O rei Davi era alguém que tinha um coração completamente inclinado a Deus. Ele sabia da sua condição humana, limitada, diante de um Deus todo-poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor divino. O salmista Davi. O rei Davi é descrito como o doce salmista de Israel. O Antigo Testamento faz inúmeras referências a Davi como tendo sido um tipo de líder da adoração musical em Israel. Ele também foi um inventor de instrumentos musicais e um habilidoso compositor. Você pode ler Neemias, no capítulo 12, versículo 24 ao 46, e também Amós, capítulo 6 e versículo 5. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 deles, em seus títulos, atribuem sua autoria a Davi. Alguns deles são identificados como sendo salmos messiânicos. Na verdade, o próprio Jesus atribui a autoria de um desses salmos a Davi. O rei Davi é citado inúmeras vezes, não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo. A menção mais importante sobre sua pessoa é como sendo um ancestral segundo a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, em Romanos capítulo 1 e versículo 3. Ele também é citado como destaque na genealogia de Jesus nos Evangelhos. Ao todo, existem pelo menos 58 referências ao rei Davi no Novo Testamento. Entre elas, está incluso o título frequentemente utilizado para se referir a Jesus como o Filho de Davi. No livro do Apocalipse, o apóstolo João registrou as seguintes palavras ditas pelo próprio Jesus: Eu sou a raiz e a geração de Davi. Apocalipse 22, versículo 16. Uma das descrições mais conhecidas sobre quem foi Davi está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nela, lemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso está em Atos, no capítulo 13 e o versículo 22. A história de Davi é repleta de episódios e ensinamentos que nos faz refletir sobre o caráter de Deus e a fragilidade do homem. Bom, esse foi um resumo aí da história do rei Davi. Espero poder ter contribuído. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.